Seja bem-vindo ao curso de Carteira de Trabalho e Previdência Social. Neste curso, vamos aprender sobre os seguintes assuntos: Previdência Social no Brasil, finalidade da carteira de trabalho, CTPS informatizada, validade da carteira, anotações na carteira de trabalho, rescisão de contrato de trabalho, penalidades, salário-benefício, classificação brasileira de ocupação, a carteira de trabalho no mercado de trabalho. Vamos então falar um pouco sobre Previdência Social no Brasil. O que é Previdência Social? Previdência Social é o seguro social que substitui a renda do segurado contribuinte quando ele perde sua capacidade de trabalho por motivo de doença, acidente de trabalho, velhice, maternidade, morte ou reclusão. Os beneficiários são assegurados com seus dependentes. Segurado é qualquer pessoa que exerça atividade remunerada e contribua para a Previdência Social. Aqueles que não exercem atividades remuneradas, como estudantes maiores de 16 anos e donas de casa, também podem contribuir para a Previdência Social, no modo facultativamente. Segurados obrigatórios. São todos os trabalhadores urbanos e rurais que exercem atividades remuneradas. Não são sujeitas a regime próprio de previdência social dos servidores públicos. A partir dos 16 anos, são eles empregados com carteira assinada, domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, empresários e autônomos, e, em especial, trabalhadores rurais com regime de economia familiar, dependentes e suas classificações. A legislação em vigor enumera os dependentes dos segurados do INSS em ordem de prioridade conforme as 3 classes que vamos falar agora. Primeira classe: o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição de menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Segunda classe: os pais. Terceira classe: o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Observações: o enteado e o menor tutelados serão equiparados a filho mediante declaração do cidadão segurado do INSS, desde que seja comprovada a dependência econômica através de documentos. Será considerado companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém uma união estável com o segurado ou com a segurada do INSS, sendo essas configurada na convivência pública contínua e duradoura entre ambos, estabelecida com intenção de constituição de família. Conforme o portal da MPS de número 513, de 9 de dezembro de 2010, o companheiro ou a companheira do mesmo sexo também integra o rol dos dependentes e desde que a comprovada união estável concorre igualmente com as demais dependentes preferenciais. O cônjuge, separado de fato, divorciado ou separado juridicamente, terá direito ao benefício desde que o beneficiário
de pensão alimentícia, mesmo que este benefício já tenha sido requerido e concedido à companheira ou ao companheiro. Documentos. Para a identificação de qualquer dos dependentes acima de 16 anos, será necessária a apresentação dos documentos de identificação com foto e CPF. Para os menores de 16 anos, e desde que não seja o titular do requerimento de benefício, a apresentação do documento de identificação e do CPF será opcional. Será necessário ainda a apresentação dos seguintes documentos conforme o caso: cônjuge e filho, certidão de casamento de nascimento, companheiro ou companheira, certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio ou de certidão de óbito, se for o caso, para casos em que um dos companheiros ou ambos já estiverem sido casados. Equiparado a filho. Certidão judicial de tutela para menor tutelado ou certidão de nascimento para o enteado. E a certidão de casamento do segurado ou provas de união através de entre o segurado ou o genitor do enteado. A declaração de não emancipação e comprovação de dependência econômica do tutelado ou enteado. Pais. Certidão de nascimento do segurado que deu origem ao benefício instituidor. Declaração de inexistência de dependentes preferenciais, comprovação de dependência econômica. Irmãos, certidão de nascimento, declaração de inexistência de dependentes preferenciais, comprovação de dependência econômica. Benefício. É uma importância em dinheiro que a Previdência Social paga aos seus segurados dependentes para garantir que a renda familiar sobre a forma de aposentadoria ou auxílio ou pensão, salário de maternidade ou salário família. Contribuição. É a parcela que é descontada do salário dos segurados e também paga pelos patrões. Quem trabalha como autônomo ou contribui facultativamente deverá fazer o recolhimento por conta própria. O pagamento é até o dia 15 de cada mês seguinte àquele que se refere à contribuição. A tabela de contribuição mensal poderá ser utilizada para consulta sobre as faixas de salários e, respectivamente, a alíquota de incidência para o cálculo da contribuição a ser paga ao INSS. As categorias de empregado e empregado doméstico e trabalhador avulso possuem faixas e alíquotas distintas das de contribuintes individual e facultativo. Salário de contribuição. Para os segurados obrigatórios, é o valor da sua remuneração. Para os segurados facultativo, é o valor por ele declarado, desde que não ultrapasse o limite máximo nem seja inferior ao salário mínimo especificado em lei. Salário de benefício e de contribuição. O salário de benefício, SB, o salário de contribuição, SC, são as bases de cálculos do benefício e das contribuições do INSS. Respectivamente, o salário de contribuição corresponde ao salário do trabalhador, desde que não passe o teto de 5.839,45. Isso foi estimado até 2019. O salário-benefício é a média aritmética simples do maior salário de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo. Fator previdenciário.
é aquele que aplica obrigatoriamente nos casos de aposentadoria por tempo de contribuição e voluntariamente nos casos de aposentadoria por idade. É calculado por uma fórmula que considera a idade e a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar. Período de carência. Período de carência é o número mínimo de meses pagos ao INSS para que o cidadão, ou em alguns casos de seus dependentes, possam ter direito a receber um benefício. A carência começa a ser contada conforme o tipo de atividade exercida, bem como a época em que aconteceu a afiliação, a inscrição ou a contribuição. Desse modo, podemos definir as seguintes situações: empregado ou trabalhador avulso. A carência conta a partir do momento em que o cidadão, nesta Constituição, começa a trabalhar, ou seja, conta no momento em que este trabalhador começa a exercer as suas atividades, pois é a partir deste momento que fica configurado a sua filiação ao INSS. Nessas modalidades, o pagamento ao INSS é presumido, pois a responsabilidade do recolhimento não é do cidadão, mas se for feito um pedido de benefício e não constar o recolhimento, o cidadão deverá, mediante documentos, comprovar o exercício da atividade. Contribuição individual ou facultativa. A carência conta a partir do momento em que o cidadão que optou por pagar o INSS por conta própria, na condição de contribuinte individual ou facultativo, faz o seu primeiro pagamento ao INSS em dia, ou seja, a partir do primeiro pagamento realizado até a data do vencimento. Cabe esclarecer que nessa categoria o cidadão é que fica responsável pelos pagamentos da sua contribuição ao INSS e, portanto, pode realizar o pagamento através das redes bancárias, casas lotéricas e internet. O INSS não realiza recebimentos de contribuição em suas agências de atendimento. Caso esse cidadão que opte por pagar o INSS em uma dessas categorias efetue o pagamento depois da data do vencimento, este pagamento não será contado para efeito de carência e assim sucessivamente, até que fique registrado o primeiro pagamento em dia. Se o cidadão optou por ser contribuinte individual e foi contratado como prestador de serviço, ou seja, sem vínculo empregatício, a partir do mês de abril de 2003, os recolhimentos ao INSS também serão de responsabilidade da empresa contratante. Empregado doméstico. A carência conta a partir do momento em que este cidadão tem o seu primeiro pagamento ao INSS nessa condição e em dia, ou seja, a partir do primeiro pagamento realizado até a data do vencimento. Para essa modalidade, se o cidadão não conseguir comprovar o primeiro pagamento em dia no momento em que o período do benefício e a carência, poderá ser contada mesmo assim, e a Olá, partir da peço data. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo.
É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Sim, e a partir da data de início de exercício da atividade, mesmo que intercalada, desde que fique comprovado que o cidadão realmente exerceu a atividade de empregado doméstico. Nessa situação, o benefício será concedido com o valor de um salário mínimo, podendo ser recalculado quando for comprovado o primeiro recolhimento em dia e os demais recolhimentos, se for o caso. Está no artigo 36 da Lei de 8.213/91. Segurado especial é o trabalhador rural. A carência conta a partir do mês de novembro de 1991 e mediante a apresentação de documentos em que fique comprovada o período da atividade nessa condição de lavrador, trabalhador rural, pescador artesanal, ou marisqueiro e outros, a lista de documentos a serem apresentadas está definida no artigo de número 62 do Decreto de número 3048 de 1999. O cidadão segurado especial que optar por pagar o INSS por conta própria será enquadrado na condição de contribuinte facultativo, segurado especial, e deverá seguir a mesma regra aplicada logo acima para contribuintes facultativos. Importante ressaltar que para todas as categorias listadas, a comprovação do exercício das atividades em apenas um dia do mês, como derivado do recolhimento conforme o caso, é válido e computado como um mês completo para efeito de carência. Exemplo: um trabalhador avulso exerceu atividade de apenas um dia no mês de janeiro, no Porto de Santos. É computado um mês para efeitos de carência. Você pode conferir em nossa apostila o quadro completo de carências. O que não é contado. O tempo de serviço militar não será contado como carência, mas poderá ser contado como tempo de serviço. O tempo do trabalhador rural anterior ao mês 11 de 1991, para fins de aposentadoria de cidadão que no momento do período do benefício seja trabalhador urbano, este item merece especial atenção quando as seguintes situações: o tempo rural anterior a mês 11 de 1991 poderá ser computado como tempo e não como carência, inclusive de forma intercalada com períodos urbanos. Se no momento do pedido do benefício o cidadão for trabalhador rural sem a redução da idade, essa previsão está no artigo 48, parágrafo 3º e artigo 55 da Lei de número de 8.213 de 1991. O período em que o cidadão esteve recebendo benefício do auxílio-doença ou auxílio suplementar. Em nossa apostila, você pode conferir um quadro completo com as carências exigidas para cada benefício. Vamos falar um pouco agora sobre o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Esses benefícios poderão ser concedidos isentos de carências. A isenção será para os casos em que o pedido do benefício se deu em função de acidente de qualquer natureza, inclusive decorrente do trabalho, bem como os casos em que o cidadão, o segurado, após se tornar um filiado do INSS, foi cometido com algumas doenças ou infecções relacionadas abaixo. Tuberculose ativa. Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
mal de Parkinson, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS e outros. Salário maternidade. O salário maternidade para o contribuinte individual, facultativo e segurado especial poderá ter a sua carência de 10 meses reduzida caso o parto seja antecipado. Essa redução está prevista no regulamento da Previdência Social e será a quantidade de meses equivalente ao número de meses em que o parto teve que ser antecipado. Pensão por morte. A pensão por morte poderá ser isenta de carência após o cidadão se tornar um afiliado do INSS, caso a origem desse benefício seja por motivo de acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho que resultou a morte deste cidadão. A comprovação deverá ser feita através de apresentação de declaração de óbito expedida pelo médico responsável pelo atendimento para fins de obtenção da certidão de óbito, desde que conte as informações da causa da morte, como acidente ou doença profissional ou do trabalho. Benefícios da Previdência Social. Aposentadoria, pensão e auxílio são os benefícios que a Previdência Social oferece aos segurados e seus familiares, como proteção da renda salarial em caso de doença, acidente de trabalho, velhice, maternidade, morte ou reclusão. A aposentadoria é um pagamento mensal vitalício efetuado ao segurado por motivo de idade, por tempo de contribuição ou pelo exercício de atividade sujeita a agentes nocivos à saúde. A aposentadoria por invalidez pode ser cessada após a recuperação da capacidade laborativa. Só existe uma modalidade de pensão, que é a pensão por morte concedida aos dependentes do segurado por motivo de falecimento. Os benefícios incluem ainda o auxílio financeiro em caso de doença, acidente ou reclusão, bem como o salário maternidade e o salário família da Previdência Social. Aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade urbana. Benefício devido ao cidadão que comprovar no mínimo de 180 contribuições além da idade mínima de 65 anos se for homem ou 60 anos se for mulher. Aposentadoria por idade rural. Benefício devido ao cidadão que comprova no mínimo 180 meses de trabalho na atividade rural, além da idade mínima de 60 anos, se for homem, e de 55 se for mulher. O segurado especial, agrícola familiar, pescador, artesanal ou indígena, para solicitar a aposentadoria por idade a ser beneficiado com a redução de idade para trabalhador rural, deve estar exercendo a atividade na condição de segurado especial, ou seja, rural. Quando fizer a solicitação ou quando implementar as condições para o recebimento do benefício. Os empregados contribuintes individual e trabalhadores avulsos rurais também têm direito à redução de idade mínima exigida para a aposentadoria por idade, se todo o tempo de contribuição realizada for a condição de trabalho rural. Caso não comprove o tempo mínimo de trabalho necessário como segurado especial, o trabalhador poderá solicitar o benefício com a mesma idade do trabalhador urbano, somente ao tempo de trabalho como segurado especial rural, ao tempo de trabalho urbano. A aposentadoria por tempo de contribuição. Benefício devido ao cidadão que comprovar o tempo total de 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher. Existem 3 regras para esses tipos de benefício. Regra número 1. 86/96 progressiva. Não há idade mínima. Tempo mínimo de contribuição de 30 anos para
as mulheres e de 35 para homens. Total resultante da soma de idade do tempo de contribuição deve ser de 86 pontos para as mulheres e de 96 pontos para os homens. Carência de 180 contribuições mensais. Aplicação do fator previdenciário para o cálculo desse benefício é opcional. Regra número 2, 30 por 35 anos de contribuição. Sem atingimento da pontuação 86 por 96. Não há mínimo de idade. Tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para mulheres e 35 para homens. Carência de 180 contribuições mensais. Aplicação do fator previdenciário para o cálculo desse benefício é obrigatório. Regra número 3, para aposentadoria proporcional. Segurado com idade mínima de 48 anos mulher e 53 anos homens, tempo total de contribuição, 25 anos de contribuição mais o tempo adicional para a mulher. 30 anos de contribuição mais o tempo adicional para homens. Carência de 180 dias de contribuição mensal. Aplicação obrigatória do fator previdenciário. Atenção! A aposentadoria proporcional foi extinta pela emenda constitucional de 20/98, porém, tendo em vista as regras de transição estabelecida pela OEC de número 20, os segurados filiados ao RGPS até dia 16/12/98, somente esses ainda têm direito à aposentadoria com proventos proporcional ao tempo de contribuição. Um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, vigência da emenda de constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998, faltava para atingir o tempo de 25 anos de contribuição, se mulher, e de 30 anos de contribuição, se homem. Exemplo, um homem que tinha 20 anos de contribuição nessa data precisava de 10 para se aposentar por proporcional. Logo, para se aposentar pela proporcional hoje, deverá comprovar 34 anos. É 30 anos mais 40% de 10 anos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!